só para ele? Só para quem tem um chamado que tem que ter essas qualidades? Ou será que para nós vivermos uma vida, sabe, uma vida cheia de bondade de Deus, tudo isso aqui serve para nós também? Fala assim: ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro, é apto a ensinar, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amado, pacífico e desapegado ao dinheiro, deve lidar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam, pois se um homem não é capaz de lidar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, esses são os deveres. A Bíblia mostra todos os deveres que nós precisamos. Isso, Henrique, é para nós. Mas a palavra de Deus hoje realmente está direcionada mais para a sua consideração. Mas eu creio que tudo isso Deus já tem colocado no seu coração. E o versículo 6 fala assim: não se deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Eu lembro dessa passagem aqui, quando nós estávamos há uns 5, 6 anos atrás, né? Na Igreja Batista da Videira, o pastor falou: não, agora não, espera um pouquinho mais, que é para você amadurecer. Isso é real. Então isso é bom, que o líder, o pastor, ele tenha esse conhecimento, sejam pessoas maduras. E ele fala no versículo 7: além disso, os que estão de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia em armadilha do diabo. Então, aqui tem alguns recadinhos que, para ser um ministro de Deus, nós temos que ter. Principalmente nós que estamos à frente. Eu não vou naquela igreja, o pastor Antônio Carlos está lá, eu conheço ele aqui fora. Tem que ser o contrário. Eu vou naquela igreja porque o pastor Antônio Carlos está lá. Eu vou naquela igreja porque o pastor está lá. Eu não vou citar o nome dos outros pastores aqui, mas eu vou naquela igreja porque o pastor está lá. Eu gosto. Irmãos, isso é o caráter de um líder. Isso é o caráter de uma pessoa que está à frente. E as pessoas olhar e falar assim: eu vou na igreja justamente porque eu reconheço o nome de Deus. E o primeiro que tem que reconhecer é a nossa família. A nossa família reconhece realmente que nós temos chamado, temos pegado, abraçado a obra de Deus como Deus tem nos colocado. Então, irmãos, eu não vou pregar não, porque o pregador nem sou eu, né? Só uma meditaçãozinha só. Só umas clarificações aqui. Só umas. Simples, né? Então, que Deus possa abençoar a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos continuar. Agora nós vamos. É que eu deixei aqui quando você vê que ele abre rápido, não abre, né? É que eu fiz aqui, deixei no celular e acabei não entendendo, amém? Mas assim, vamos agora, depois da leitura bíblica, né? Agradecimento às pessoas que estão aqui, né? Agradecimento às pessoas que estão nos visitando a nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar o pastor Caleb, a esposa, o pastor Caleb, a vida,
e os demais irmãos que estão nos visitando, né? Que Deus o abençoe em nome de Jesus, amém? E que Deus possa abençoar esse culto de gratidão a Deus, amém? Em seguida nós vamos abrir uma assembleia, amém? Então eu quero propor, quem aqui pode abrir uma assembleia essa noite em nome de Jesus, amém? Quem apoia? Apoiado? Amém? Então, está aberta a assembleia em nome de Jesus. Vamos continuar louvando o Senhor agora com a leitura da ata, isso? Amém? Confesso que a gente nem tem feito aqui na igreja assim, geralmente já sabe cada um o que vai fazer, né? Então hoje é diferenciado, né? Graças a Deus, irmãos. Olha, são 4 laudas, mas eu não vou ler todas as laudas, tá? Eu vou ler o cabeçalho, os tópicos e aí finalizo porque é muito longo. Afinal, aí, quanto tempo nós ficamos aqui, né? Das 9 até. É isso aí. É com muita alegria poder estar junto com o Dom Carlos. O companheiro de Fatiboa, o pedido dele é inegável. Então diz assim: ato do concílio expiatório, convite ao Ministério Pastoral de Henrique Figueiredo Paixão. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2024, às 8 horas e 30 minutos, reuniu-se a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subseção Osasco, no templo da Igreja Batista Ignar, situada à Rua Montenegro, número 3, atendendo à solicitação da Igreja Batista Ignar, mediante agendamento e divulgação prévia, para o concílio examinatório do candidato Henrique Figueiredo Paixão, aspirando ao Ministério Pastoral. Após o café da manhã servido pela Igreja aos pastores, familiares e convidados, o concílio iniciou-se no horário das 9 horas e 15 minutos, com a oração de abertura devocional na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 27, pelo pastor Antônio Carlos, com a participação do Ministério de Louvor da Igreja. Após a abertura, o vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subseção Osasco, pastor Edmilson Penha, faz uso da palavra, dá alguns avisos e para formar a banca diretora para o concílio, que foi constituída com a presidência do pastor Antônio Carlos, tendo como secretário o pastor José Laudelito, exame de conversão, chamado de Teologia Geral, pelo pastor Guilherme Maciuc, e exame de Eclesiologia e Ética pelo pastor Edmilson Penha. Com a aprovação da banca, seguiu-se a palavra do presidente do concílio, que apresentou os documentos do candidato, os quais preenchem os requisitos solicitados pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Com quórum satisfatório de 10 pastores inscritos na ordem, o candidato foi convidado para tomar seu assento e assim se dá prosseguimento ao concílio com a primeira matéria, que é de conversão e chamado. Dentro da matéria tivemos teologia geral, bibliologia, tivemos cristologia, pneumatologia, antropologia, soteriologia, angelologia, escatologia e ética. E para chegar aqui no... Considerando todas as respostas e sem nenhum outro questionamento necessário, o presidente reuniu-se separadamente aos pastores inscritos na Ordem dos Pastores Batistas, participantes do concílio, a submeter o nome do candidato para considerações e apreciação geral. A deliberação é pela aprovação do candidato ao Ministério Pastoral por unanimidade. A decisão é comunicada ao candidato pelo presidente da banca, a examinadora, pastor Antônio Carlos, e recebida com grande alegria pela plateia, familiares e amigos convidados. A data do culto para a consagração fica marcada para o sábado 6 de julho de 2024, às 19 horas, com a celebração do pastor Kleber Ribeiro, com oração pelo pastor Antônio Carlos, o presidente Antônio Carlos,
declara dissolvido o concílio às 13h25. Eu, José Cavalenico, que tudo assisti na qualidade de secretário do concílio, lavrei a seguinte ata, que é assim juntamente com o presidente. Glória a Deus, amém? A revogação disso aqui é só no céu, tá? Certo? Certo. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor? Amém? Irmãos, os irmãos podem se pôr de pé, por favor. Desde já nós queremos agradecer a participação de todos os convidados. Também gostaria de agradecer ao pastor. É sempre bom voltar nessa casa, tocar com os amigos, estar aqui em comunhão com os irmãos. Amém? Obrigado pelo convite. Vamos louvar o Senhor, porque Deus é bom e é bom o tempo todo. Amém?
Senhor, nós te louvamos. Glorificamos o teu nome, Senhor, que todo nome que não seja o seu venha cair por terra nessa noite. Que só o seu nome é exaltado, só o seu nome é glorificado, que toda honra e toda glória seja para ti, Senhor. Que a nossa vida seja uma eterna consagração ao teu nome, Pai. Aquele que é o nome sobre todos os nomes. Aleluia.
deles. Senhor Deus, nós te damos todas as glórias nessa noite. Porque o Senhor nos encontrou, o Senhor nos altos céus olhou para nós e disse: esse é meu filho. E por causa desse amor nós estamos aqui, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, que esse amor esteja entre nós. Que os nossos corações nunca venham se esquecer, Senhor, que foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que antes da fundação do mundo já nos escolheu, Pai. Nós te louvamos por isso, Pai. Glorificamos o teu nome, Senhor, que esse amor, Pai, que está em nós. Tão bom.
Que esses louvores, Pai, tenha sido um terreno preparado, Senhor, para que a palavra venha agora. E que a semente venha a ser lançada, Senhor. Que os nossos corações venham estar preparados para ouvir a Tua voz, Senhor. Porque a Tua voz vai falar, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós queremos dar, Senhor, todas as honras ao Senhor e que a Tua palavra venha frutificar no nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pastor Kleber? Amém? Glória a Deus. Pastor Kleber, esteja à vontade, use a Bíblia, né? Você já conhece o Henrique muito bem, né? Pode aproveitar e pregar a palavra, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, pega sua mão para cá, irmãos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças por isso. Nós te louvamos nesse programa do pastor Caleb, que está aqui. Com certeza o Senhor já tem colocado no seu coração a palavra, que ela fala em nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Muito feliz de estar com os irmãos nesta noite. Agradecer o Henrique pelo convite, agradecer a igreja pela hospitalidade. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Caleb, sou pastor da Igreja Batista do Parque das Nações, lá em Santo André, onde nós estivemos, junto com o Henrique, fazendo o pré, né? Falamos bastante sobre o que poderia cair no concílio, e aí o Henrique fez essa loucura de me convidar para pregar aqui no culto de posse. Quero agradecer aos irmãos pela acolhida, certamente passaremos a eternidade juntos, amém? Que bom estarmos aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, nós vamos ler os versos 7 e 8. Tito, capítulo 2, os versos 7 e 8. Amém? Diz assim o texto da minha versão, a carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use a linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem, fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós estamos, ó Deus amado, diante da sua palavra, Deus. E nesta hora, Deus amado, nós te pedimos que o Senhor fale, Pai querido, com autoridade, com poder, com graça, Deus amado, aos nossos corações, Deus. Ministra aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, Deus. Que possamos, Deus amado, aproveitar essa noite de festa, Deus, também para aprender da tua palavra. Que nós saímos aqui, ó Deus, praticando o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Como nós somos vistos na igreja, né? A igreja era um lugar que tinha tudo para ser saudável, tinha tudo para ser um ambiente onde as pessoas se sentem bem. A igreja tinha tudo para ser um ambiente onde você pudesse ser você mesmo. A igreja tinha tudo para ser um lugar que tinha tudo para dar certo. Mas a igreja, por muitas vezes, é cercada de muitas armadilhas, principalmente para quem está à frente. Já começo essa breve reflexão e te dando as diretrizes, as dicas aí do que te espera, né? A igreja tinha tudo para dar certo, mas vez por outra, os seus líderes são cercados de armadilhas, de falsos abraços, de pessoas que muitas vezes olham para você e julgam aquilo que você deveria fazer. Se eu fosse pastor, eu seria diferente, né?
Se eu fosse pastor, as coisas seriam totalmente diferentes. Lá na igreja eu brinco que o pessoal acha que a gente entra na coxinha, né, no final do culto, a porta que tem ali do lado, a gente vai para o céu, né, e fica lá a semana toda, né, meditando, né, em volta de anjos, né, e daqui a pouco no domingo seguinte a gente desce, Deus devolve a gente, né, e a gente sai pela mesma porta, trocado, bonito, né, e com palavras de amor. Não é assim que acontece, né, pastores? Vocês que estão aqui sabem bem do que eu estou dizendo. Tem muitas lutas, muitas dificuldades, muitas adversidades, muitas coisas acabam fazendo parte desse ministério. Mas então é preciso estar atento ao ambiente que nós estamos, ao ambiente que você está. Porque eu preciso tomar consciência de que se eu estou na igreja, ela precisa ser saudável, ela precisa ser um ambiente onde eu me sinta bem. Então, a pergunta que eu preciso me fazer é que se eu estou bem no ambiente que eu estou, ou se eu estou tornando bom o ambiente que eu venho participar. Se aquele ambiente que eu cheguei não é tão saudável quanto precisa, eu preciso ser a diferença naquele lugar e tornar aquele lugar diferente, tornar aquele lugar saudável, mesmo diante das adversidades. Ou se no lugar que eu cheguei é um ambiente seguro, um ambiente saudável, eu preciso dar manutenção naquilo, e aquela igreja precisa continuar vivendo aquela saúde espiritual, né? O grande desafio que nós temos hoje, irmãos, como igreja, é tornar este lugar um lugar leve, saudável, agradável, onde as pessoas se sintam bem e não se sintam pressionadas, oprimidas pelas suas lideranças. Muitos fazem parte de uma parte da igreja ou de uma escola que a igreja firmou nos anos 90, que as pessoas vinham para a igreja com medo. Eu vou para a igreja porque eu tenho medo, né? Era mais medo do inferno que o prazer do céu. Não é? Muita gente vinha com esse peso, eu preciso estar na igreja. Mas a igreja hoje entendeu que não é esse o ponto. A igreja precisa ser um lugar acolhedor, um lugar saudável, um lugar onde as pessoas encontram palavras sadias, um lugar onde as pessoas se sentem bem. Para isso, o pastor precisa ser alguém muito consciente do papel que ele exerce na igreja. A igreja foi o lugar que Deus escolheu para demonstrar o seu amor, a sua graça, o seu perdão, as suas misericórdias, e é por esse motivo que a igreja precisa ser esse lugar sadio, onde as pessoas entram e saem e se sentem bem, com a vontade de retornar ou de estar em comunhão com os irmãos, porque ali ela se sente bem, não é por conta do ambiente, mas por conta das pessoas que estão ali com ela. Cansamos de ver, né, igrejas, as pessoas entram e saem da igreja por causa de pessoas. Eu saí de lá porque fulano, eu saí de cá porque Beltrano, saí de lá porque o pastor, né? Mas Deus escolheu pastores, líderes, para serem conscientes do papel que eles têm na saúde da igreja. Henrique está assumindo aqui uma responsabilidade muito grande, que é manter o reino de Deus saudável, que é manter a igreja de Cristo com saúde, para que ela tenha vigor para passar pelas adversidades que estão nos acontecendo. A pergunta que eu te faço então, nesta noite, para você que está aqui, é como você espera ser visto pela sua igreja. Como é que você espera, né, que as pessoas da igreja te enxerguem, te vejam? Porque isso diz muito acerca da saúde da igreja de Cristo. Então, pautados no texto que nós lemos da carta de Paulo a Tito, eu queria tirar brevemente com vocês duas ações muito claras que precisam ser praticadas por quem anseia estar na liderança, por quem anseia fazer parte desse movimento chamado Igreja de Cristo. Movimento esse que eu e você temos que ter orgulho de pertencer. A gente vê muitas vezes pessoas com camisetas de time de futebol, ideologias, partidos políticos, mas não se orgulham de fazer parte da igreja. Porque a igreja de Cristo, em alguns momentos, acabou decepcionando as pessoas de alguma forma. Mas nós precisamos ser instrumentos de Deus para virar essa chave e tornar pessoas orgulhosas de fazer parte daquilo que Deus firmou na eternidade, a sua igreja. Nós precisamos ser orgulhosos de fazer parte da igreja de Cristo. Então, baseado no texto que nós lemos, eu quero tirar com você
duas ações bem claras para que nós possamos praticar e sermos a igreja de Cristo que Ele realmente espera de nós. Primeira ação muito clara que Paulo dá a Tito é que eu e você precisamos ser um exemplo de vida. Se você pôs os pés na igreja, algo foi colocado na sua responsabilidade. Você precisa ser um exemplo. E isso para o pastor não é diferente. Diante de tantas as questões que já haviam acontecido com Tito, através do ministério de Paulo, Tito era alguém muito consciente daquilo que estava acontecendo e da missão que ele precisava colocar em prática. Mas diz no começo do texto, Paulo dizendo a Tito, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Portanto, Henrique, pastores, igreja, a primeira questão que Paulo diz é, olha, o evangelho começa por você, não tem outro jeito. Não espera do outro, não fica olhando para o outro. É fato, meus irmãos, que muitas vezes nós nos decepcionamos, porque ao olhar para o outro, nós esperamos encontrar o amor de Cristo. Amém? Estamos na igreja. Mas muitas vezes, alguns não conseguem dizer assim, olha para mim, porque eu estou imitando a Cristo. Muitas vezes a gente não consegue repetir essas frases tão importantes na igreja. Ouvi isso do pastor e doutor Russell Shedd uma vez, num café onde nós estivemos juntos, e falou que uma vez na igreja, no curso teológico, um dos seus alunos disse, pastor, você não acha que Paulo foi muito arrogante ao dizer, olhem para mim, porque eu estou olhando para Cristo? E aí o pastor Shedd diz o seguinte, a resposta dele para o seu aluno, você prega na sua igreja? Ele disse, claro. Ele falou, então você tem que dizer o mesmo. Se você não pode dizer o mesmo no seu culto, alguma coisa está de errado com o seu ministério, não é? Se o pastor não consegue dizer, olha para mim, porque eu estou imitando a Cristo, alguma coisa está errada. Eu preciso ser um crente maduro, consciente de que eu sou o exemplo, eu não posso esperar do outro. Eu não posso ver no outro a ação que eu gostaria que fosse praticada na igreja. Mas, Henrique, vou te dar uma outra informação importantíssima. Que o ministério pastoral é frustrante. Frustrante. Porque acaba o culto, depois de muito tempo de estudo para você fazer um sermão, não sei os pastores que estão aqui, mas eu demoro em média 10 horas para fazer uma mensagem. É muito tempo estudando, remoendo, cavucando o texto. E aí acaba o culto, a pessoa vai embora cantando a última música. O louvor cantou a última música, a pessoa sai feliz da vida, repetindo as últimas frases da última música. E você fala, ninguém vai lembrar nenhum dos pontos que eu coloquei na minha mensagem, né? Ninguém vai lembrar nada. Se você mandar uma mensagem para a pessoa na segunda-feira, não é a mensagem. Que mensagem? Você não mandou nada? Não, de ontem. Não lembro. Isso acontece nas melhores igrejas. Mas Paulo diz o seguinte, seja você o exemplo. A pregação por si mesma, em muitas ocasiões, ela é de pouca utilidade. Não adianta nós falarmos, eu e você aconselharmos, pregarmos, e blá blá blá, né? E esse blá blá blá, se as pessoas não verem em nós aquilo que nós pregamos, aquilo que nós estamos desafiando a igreja. Em algumas mensagens, você vai ver, igreja, eu tenho 3 desafios para vocês. Eu brinco lá na igreja porque eu sou um apaixonado por listas. Então, todas as minhas mensagens são 2 ações, 3 passos, 4 livros, né? Enfim. Você vai lançar o desafio para a igreja vai falar assim, amém, pastor, estamos juntos. Se a igreja não vê você praticar alguma coisa, vai acontecer nesse ministério. Seja você o exemplo, porque muitas vezes a pregação por si só, sem base de um testemunho, ela tem pouca utilidade. E diz então o apóstolo Paulo que ele deveria ser esse exemplo, porque eu e você precisamos estar acostumados a termos as nossas palavras ignoradas depois de 5 minutos que foram ditas. Às vezes você liga para o seu pastor e fala, pastor, estou passando essa dificuldade no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, minha vida está de ponta cabeça. Aí o pastor para tudo, te aconselha, te visita, e aí alguém vai, e aí meu querido, falou com o pastor, falei, o que ele disse? Não sei, meu irmão, ele orou comigo e foi uma bênção. Mas o que ele disse? Rapaz, eu não lembro, mas foi tão bom ficar com o pastor. Mas o que ele disse? Qual foi o conselho? Rapaz, não sei, Deus falou comigo. Quem não vai lembrar? Não é?
direcionamentos que nós vamos dar, que você vai apontar pessoas para ter ações tomadas, conselhos, mensagens, e daqui a pouco aquilo tudo vai para a caixinha do nada, some, né? Evapora da cabeça da igreja. Isso muitas vezes acontece. Então, por esse motivo, diz o apóstolo Paulo, que nós temos as maiores chances de conseguir o efeito que nós queremos que a igreja pratique, demonstrando um padrão, boas obras. Eu e você, como crentes em Jesus, se queremos que as pessoas escutem o Evangelho através de nós, é preciso ter boas obras, é preciso ter um padrão de vida, um exemplo de vida, o Evangelho como estilo de vida. Não é porque todo mundo está fazendo porque é certo, não é isso? O errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. É isso que o Evangelho precisa que eu e você pratiquemos. Aquilo que é padrão diante dos olhos de Deus. Seja o Senhor o nosso molde, seja o Senhor o nosso parâmetro. E não as questões que nós estamos muitas vezes sendo bombardeados do lado de fora. Então, através da vida de Tito, Paulo diz que ele precisava fazer da sua vida um exemplo. Como? Praticando boas obras, praticando o Evangelho, colocando o Evangelho à mostra, para que aquelas pessoas pudessem realmente entender o tamanho da responsabilidade que estavam assumindo diante de Deus. Mas, Tito, assim como eu e você, Henrique, era um jovem. Me perdoe pelo jovem, tá bom? Eu me sinto jovem, né? Embora os cabelos já me faltem, eu me sinto jovem. Tito era um cara relativamente jovem. E a sua maneira de se comportar ia influenciar a sua geração, ia influenciar a sua igreja. Os jovens iriam olhar para Tito. Os jovens dessa igreja, ou das igrejas que você vai passar, Henrique, vai olhar para você. As pessoas vão se espelhar em você. Você vai ser um modelo, um molde. As pessoas precisam querer ser igual a você, porque você está imitando a Cristo. Mas muitas vezes nós vemos gerações e gerações sendo perdidas. Quantos jovens abriram mão da igreja, acabam se encantando com algumas coisas lá do lado de fora? De fato, meus irmãos, há uma imaturidade na vida dos jovens. De fato, há uma questão espiritual que faltou para eles, para suas famílias, e por conta disso se perderam. Mas a igreja também tem a sua parcela. A igreja também precisa entender que o jovem precisa ser acolhido e ver Jesus a partir da sua realidade, aí onde ele está inserido. E jovem, sendo pastoreado por jovem, certamente teria a vida desse líder como exemplo. Por isso que Paulo diz, olha, você é um exemplo para a sua igreja, principalmente para os jovens, que é o seu caso, né? Temos então a insistência de Paulo de que o líder deve dar pessoalmente o seu exemplo. Como nós já lemos aqui no início do culto, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, o que está no capítulo 3, 1 Timóteo 3:1, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser um bispo, deseja uma nobre função. Então, ser um exemplo de vida, pregar através da sua história, pregar através dos seus passos, falar de Deus através dos seus conselhos, adotar o Evangelho como um estilo de vida, não é um peso. Tem que ser algo prazeroso. É algo bom. Você está desejando uma nobre função. É algo que realmente o Senhor aprova. O Senhor está contigo nessa jornada. Então, seja você um exemplo de vida. Você que está aqui, né, nesta noite, saiba que você assumindo o compromisso de estar ao lado de Cristo, você precisa ter a sua vida como um exemplo. E não esperar muitas vezes do outro, que às vezes acontece, né? Disse que eram duas ações, e a segunda que eu quero tirar para você é ter integridade, então, como estilo de vida. Primeiro, ser um exemplo, e depois, ser íntegro. A expressão íntegro é ser você por inteiro. O Evangelho tem que visitar todas as áreas das nossas vidas, todas. E que muitas vezes a gente vê o Evangelho até aqui, né? Lá na igreja a gente tem o adesivo que a gente dá para o pessoal colocar no carro, né? E aí, certa vez eu vi um irmãozinho lá, irmão, você não quer o adesivo para o carro? Eu falei, pastor, no carro não dá. Porque no trânsito é só Jesus na minha vida. E aí eu vou xingar alguém, e aí vai acontecer alguma coisa, e aí na hora que eu passar, o pessoal vai ver lá, Igreja Batista, e vai ser
Não um testemunho, um testemunho nesse caso, né? Falei, meu irmão, então, a questão não é o adesivo, a questão é você. Você precisa se consertar, né? É você que precisa mudar, não é ter um adesivo que vai mudar a sua vida, né? É você que precisa dar um testemunho aí, né? Independente de adesivo, independente de identificação. Eu e você precisamos ser íntegros, o Evangelho precisa visitar a nossa vida por completo. Diz aí o texto na sequência, né? E o seu ensino mostre integridade e seriedade. A sua vida, né? O padrão de boas obras diz que deveria ser feito com integridade, com seriedade. Ensinar a palavra com seriedade, né? O conselho que Paulo dá ao seu amigo, ao seu filho na fé, Tito, fala muito a respeito de como ele deveria praticar essa integridade, com seriedade. Não estamos aqui brincando, né, de evangelho. A minha avó dizia isso, né? Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, né? É bem por aí mesmo. Tem que ter integridade, tem que ter seriedade a partir do evangelho. Eu preciso ensinar, né? Como o texto de Timóteo diz também, que o pastor tem que ser apto a ensinar, tem que ter didática. Às vezes as nossas ovelhas, as pessoas que estão à nossa volta, não vão entender o que está falando. E eu preciso ser apto, preciso falar na mesma linguagem, preciso usar palavras que as pessoas consigam compreender. E é a partir então disso que Paulo diz: use uma linguagem sadia. A saúde da igreja começa pelo pastor. A saúde da igreja começa pela liderança. Se eu e você, que compomos a igreja, fazemos parte da igreja, formamos a igreja de Cristo, não encontrarmos neste lugar palavras sadias, alguma coisa está errada. Palavras sadias não significa passar a mão na cabeça de muitas pessoas, né? Às vezes, mesmo sendo filho do meu pai, ele dizia para mim: você está errado. Mesmo sendo filho da minha mãe, a mulher que me pôs no mundo, eu julgava que ela me amava de forma incondicional. Muitas vezes ela dizia para mim: olha, fulano tem razão, você está errado. E muitas vezes o pastor tem essa função de, com palavras sadias, dizer a mim e a você: você está errado. Precisa se consertar, precisa melhorar aquilo, precisa dar um jeito naquilo ali. Mas com palavras sadias. Porque diz o apóstolo Paulo que ninguém tenha nada contra a dizer. A mesma forma que o pastor é um exemplo para a igreja, ele também é um exemplo lá do lado de fora. E agora, Paulo diz que essa pureza que deveria marcar o ministério de Tito, falar de uma forma sadia, ter essa pureza como motivação para que a igreja pudesse conhecer a Cristo a partir da sua própria vida, sem desejar lucros, sem desejar ser um modelo, uma fama, ou algo assim que o valha, né? Diz o apóstolo Paulo que as pessoas do lado de fora também têm a preocupação comigo e com você. As pessoas do lado de fora te acompanham. Eu costumo dizer isso, que a vida do crente é igual novela. Todo mundo fala que não assiste, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Não é? Ah, você assiste a novela daquele canal? Não, eu sou crente. Mas sabe o que está acontecendo, né? Sabe quando está para acabar? Você assiste o reality show tal, o famoso? Aquele da espiadinha? Não, imagina. Vai chegando no final, fulano vai ganhar. Você não assistia? Que isso, né? É a vida do crente assim. Se você falar: não, ninguém está me vendo, ninguém está me acompanhando, ninguém está assistindo, pisa na bola para você ver. Aquela sua tia que não é crente falar: ah, ele não era crente? Hã? Aquele seu vizinho fala: ué, mas ele não vai na igreja. Pois é. Então a linguagem sadia dentro da igreja, ela também alcança o lado de fora, para que as pessoas não tenham nada a dizer, nem dentro e nem fora. Para que quando você e eu fomos conversar sobre aquilo que nos foi orientado, fala assim: olha, eu tomei essa orientação do pastor, o pastor me aconselhou a isso, o pastor disse que eu tenho que perdoar fulano. Ninguém tem que dizer: ué, mas o pastor falou que você perdoar e não perdoou o irmão tal? Aí perdeu credibilidade.
Quando eu e você fomos aconselhar alguém para perdoar, sejamos nós o exemplo. Olha, perdoa o fulano. E este meu conselho, este seu conselho vai ganhar força. Porque a pessoa vai dizer, é verdade, eu conheço a história do Henrique, eu conheço a história do Caleb, e ele realmente perdoou o fulano. Eu e você precisamos pregar com as nossas próprias vidas. Ninguém tenha nada a dizer. Diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso número 15: seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem. Quando nós então colocamos a integridade, entendemos o Evangelho por inteiro, salvamos não apenas a nós, mas pessoas que estão do lado de fora. A sequência do texto então vai dizer que para aqueles que se opõem, fiquem envergonhados. É importante nós falarmos que Paulo não identifica quem são essas pessoas que porventura poderiam se opor ao ministério de Tito. Poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser uma autoridade da época, da cidade de Creta, poderia ser alguém que estivesse com algum tipo de influência, mas Paulo diz que é possível que alguém se oponha. Mas peraí, Tito não foi escolhido por Deus? Não foi capacitado para isso? Não foi colocado por Deus naquela cidade? Não era a responsabilidade dele, um homem de Deus, falar acerca do Evangelho? E como assim vai ter alguém que se opõe? Tem. Peraí, o Henrique foi para o seminário, se converteu, né? Passou todo o processo, fez o concílio, que foi fácil, eu tenho certeza, você lembrou tudo de cabeça, né? Não precisou de uma anotação, foi tudo bem. Foi aqui, vai se colocar de joelho, oraram por ele, é pastor, vão colocar o Henrique numa igreja. É possível que alguém vai se opor? Vai. Não vou te enganar. Você tem aqui alguns pastores, pode te falar melhor do que eu, né? Vai ter quem se oponha. Para esse motivo, ou para acabar com esse tipo de problema, as pessoas precisam encontrar em você integridade. Não tem outro jeito. Eu e você precisamos ser encontrados íntegros. Sem dúvida alguma, os críticos que poderiam se opor ao ministério de Tito seriam qualquer um. Poderiam ser os críticos pagãos do cristianismo da época, pessoas de outros movimentos religiosos, falando talvez que aquele profeta, aquele pastor que estava se levantando não tinha capacidade, ou pregava algum tipo de heresia, ou falava alguma coisa que não tinha sentido, queria talvez enganar aquele povo. Talvez os críticos sejam aqueles que vão se opor ao seu ministério. E vai lá nas redes sociais e vai descer a lenha do seu. E vai falar da sua família, vai falar do seu ministério, vai falar da sua igreja, e vai falar. Fala, rapaz, mas essa pessoa aqui não está nem na igreja. Pois é, as coisas acontecem. Tem gente que se opõe, né? Mas a referência primária diz a respeito dos indivíduos que estavam indispostos dentro da comunidade que Tito estava pastoreando. Conforme a instrução de Paulo, Tito podia ter certeza que tinha gente ansiosa procurando uma oportunidade de ver o Tito pisar no tomate e jogar-lhe a belíssima pedra na sua cabeça. Diz o texto, a sequência: para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados e nada tenham a dizer a seu respeito. Muitas vezes, como eu disse, a igreja que tinha tudo para ser um lugar saudável era cercada de armadilhas para a sua liderança. E muitas vezes o pastor cai. Muitas vezes a falta do testemunho, a falta da paciência, em algumas ocasiões, faz com que o pastor venha a ceder a esta armadilha. Mas Paulo diz para Tito tomar cuidado que a sua integridade, a sua seriedade no seu ministério seriam capazes de envergonhar a oposição. É desta forma que nós queremos que você se encontre no ministério, envergonhando aqueles que pensarem em falar mal a seu respeito. Para que quando aconteça qualquer tipo de levante,
E as pessoas dizem assim, olha, eu vi o Henrique fazer isso. E as pessoas da sua igreja falam assim, o pastor? Não, o pastor não faria isso. Eu conheço o pastor da minha igreja. Eu sei quem ele é um cara íntegro, ele é um cara de caráter, ele é um cara de boa índole. Jamais faria isso. E dar mais ouvidos ao seu pastor do que aquele levante que porventura veio a acometer a sua vida. Sua melhor defesa será a completa integridade da sua pregação, quanto na maneira como você explora o seu conteúdo com a sua própria vida. Quando nós nos colocamos para pregar, para instruir vidas, a igreja espera encontrar a aplicação da sua mensagem em você. Não tem jeito. Muitas vezes a coisa vai virar para o seu lado. Em resumo, meus irmãos, ter uma igreja, um ambiente saudável, depende única, exclusiva e diretamente de uma pessoa, de você. Não tem outro jeito. Nós precisamos ser encontrados praticando duas ações se nós queremos fazer da igreja um ambiente saudável, leve, acolhedor. Precisamos encontrar pessoas que tenham o Evangelho como estilo de vida, fazendo do Evangelho a sua própria identidade, mas também fazendo daquilo que aprendeu com Cristo com integridade. Que o Evangelho visite todas as áreas das nossas vidas, para que dessa forma possamos ser encontrados agradando Deus que nos chamou para a sua eterna salvação. Que possamos, através de nós mesmos, pregar a palavra, através do nosso exemplo e através da nossa integridade. Amém? Quando você baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, gostaria de orar por você rapidamente. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos, ó Deus, na tua presença nesta hora, Pai querido, pedindo, Deus amado, a tua graça sobre nós, ó Deus amado, que possamos, ó Deus, ser encontrados praticantes da tua palavra, Deus amado, que é o Evangelho de Cristo Jesus, ó Deus, seja praticado com integridade para ver os nossos irmãos que estão, ó Deus. Pai querido, que sejamos exemplos, ó Deus amado, para esta sociedade que tanto carece de ti, ó Deus. Que esta igreja, Deus amado, seja um farol da tua presença neste lugar, Deus. Traz, Pai querido, vida, Deus amado, a este lugar de pessoas, Deus amado, que carecem da tua graça, que carecem da tua palavra, Deus. E que encontre aqui, ó Pai querido, um pouco do amor de Cristo nas pessoas que aqui estão, Deus amado. Usa a vida, Pai querido, do pastor Henrique, para que ele possa, Deus amado, através da sua vida, com integridade, Deus, falar a respeito da graça de Jesus Cristo. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, obrigado. Deus abençoe vocês. Pode permanecer aqui por enquanto, pastor Edivaldo. Então está programando o Henrique, né? Está para a oração. O pastor José Galanito. Tem mais algum pastor da igreja? Amém? Cadê a Vitória? Olha aí. Essa aqui está os dois, né? Tem que ser coisa. Amém? E o Joãozinho também. Bem. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Estenda as suas mãos na direção dessa família linda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Deus amado, nesta noite festiva, Pai querido, entregando, Deus amado, as nossas vidas, Deus querido, e nesta hora, Deus amado, entregamos, Pai querido, esta família nas tuas mãos, Deus. Santo Deus, enche, Pai querido, este lar com a tua graça, com o teu amor, Deus amado, com as tuas provisões, Deus querido. Santo Deus, nesta hora, Deus amado, nós consagramos o ministério do Henrique nas tuas mãos, Deus. Pai querido, usa a vida do teu filho, Deus amado, com poder, com autoridade, com graça, Pai querido. Que as pessoas, Deus amado, que o Senhor confiaram, Pai querido, sobre a sua responsabilidade, encontrem em Cristo Jesus, Deus amado, através da vida do teu Senhor, Deus amado. Santo Deus, que ele seja, Deus amado, um pastor segundo o teu coração, Deus amado. Pai querido, que ele possa, Deus amado,
através da sua vida, Deus amado, através das suas pregações, através dos direcionamentos, dos aconselhamentos, Deus amado, ser encontrado, Pai querido, fazendo a tua vontade, tão somente a tua vontade, Pai querido. Sobre a vida, Deus amado, da sua esposa, Pai querido, ter sabedoria, Deus amado, ter discernimento, ó Deus, que ela possa, Pai querido, auxiliar o teu servo nesta empreitada, Deus amado, que ela possa, Pai querido, apoiá-la, Deus amado, nas suas decisões, ó Deus, que ela possa, Pai querido, ser usado pelo Senhor, Deus amado, para direcionar o ministério do teu servo. Santo Deus, sobre a vida dos teus filhos, ó Deus amado, nós te pedimos, ó Deus, a tua proteção, Deus amado. Senhor, Santo Deus, que o Senhor venha privá-los, ó Deus, dos olhares, Deus amado, que o Senhor venha privá-los, ó Deus, das diferenças, Pai querido, que os teus filhos possam servir, ó Deus amado, por conta, Deus amado, dos seus pais estarem no ministério pastoral, Deus amado, que eles possam ter, ó Deus querido, uma infância, Deus amado, de um acordo com a tua vontade. Santo Deus, levanta, Deus amado, o Henrique nesta hora, Pai querido, segundo a tua verdade, segundo a tua palavra, segundo o teu coração, Deus amado, que se ajoelhou, Deus amado, no Henrique, mas que se levante, Deus amado, pastor, servo dependente do Senhor, Deus amado. Se necessário for, Pai querido, diminua a vida do teu servo, Deus amado, para que o teu amor e a tua palavra cresça cada dia mais através da sua vida. É a nossa oração, Deus amado, é o desejo que nós colocamos diante do teu altar de graça e entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, irmão. Neste momento também a igreja parabeniza e honra a vida do obreiro que está sendo consagrado com a palavra de Deus. Eu creio que essa é uma forma pela qual a igreja acredita no seu ministério, acredita no conhecimento que ele tem desta palavra, para ministrar naquele ministério que ele vai exercer aqui e ser realmente exemplo, como ouvimos da mensagem tão bem colocada, a vida dele. Eu sei que você conhece esse livro muito bem, você mostrou, provou no seu concílio e fez algo que realmente nós ficamos impressionados no seu concílio, de modo que eu só queria deixar um texto aqui de Paulo também, só que agora ele manda a Timóteo essa mensagem, um versículozinho, né, tão específico, tão direto, né? No capítulo 2 de 2 Timóteo, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Não mais nada, não é por onde, né, nós você basear, sustentar, fundamentar, como você está conhecendo essa palavra. Entende? Fortifica nela, porque ela vai dar para você subsídios para, eu creio que, superar um pouco, né, pastor, de todas essas instruções que você acabou de ouvir hoje nessa noite. Amém? Que Deus abençoe em nome da Igreja Batista Shekinah, que ela oferece a você para o bom exercício do seu ministério. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Você fica aqui agora. Amém. Irmãos, eu peço um apoio para nós fechar a Assembleia. Amém? Encerrar. Amém? Obrigado. Amém? Agora eu consigo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria agradecer em nome de Jesus a todos vocês. Podem se sentar. São muitos amigos, né? São muitos amigos que a gente vai fazendo nessa jornada, familiares. E sem a minha família, sem cada um de vocês que está aqui nessa noite, isso não seria possível, né? É claro que o nosso Deus, Ele prepara tudo e prepara também pessoas como vocês. Então, só agradecer essa comunidade, Igreja Batista Shekinah. Estou aqui para somar junto com o pastor Antônio Carlos, mais um servo agora, né? Servo Henrique como pastor aqui na Shekinah. Então, muito feliz de estar aqui. E agora vamos comemorar, né? Tem uma comunhão ali, um lanche ali que o Senhor abençoe a vida do pastor. Muito obrigado, pastor Caleb, a sua esposa, foi uma grande bênção. Pastor Vidimões de Santo André, os demais irmãos que têm compromisso, toda a família.
As irmãs que estiveram ontem aqui, limpando a igreja, né? Até tarde. Deus abençoe todas. E é isso, meus irmãos. Falta palavras. Obrigado pela Bíblia. Deus abençoe. Muito lindo presente que vai ser, se Deus quiser, muito bem usado. Vamos colocar de pé, né? Uma bênção, né, pastor? Essa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Vamos agora partilhar do pão em nome de Jesus.